Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso GaloCast, hoje com um convidado mais que especial, Anísio Melo, que é cantor, é produtor, é gestor cultural. Seja muito bem-vindo, Anísio, obrigada pela presença, que realizou um evento, participou de um evento super legal que aconteceu aqui no Galo Geek Gym, que daqui a pouco a gente vai falar mais. Já conhecia Goiânia? Já? É. Minha trabalho, acompanho. Mas sempre naquela correria. Sempre na correria, assim. Menos tempo do que eu gostaria. Mora em São Paulo, Mora é em isso? São Paulo. Nascido em São Paulo, tem um filho, o Fernando, é isso, Anísio? 58 anos e casado com a senhora Helena. Exato. Helena é do ramo também? E o Fernando, Helena, os dois? O Fernando é advogado, a Helena é uma artista multimídia. Ela trabalha com várias áreas, com área de... Várias facetas a Helena couro, tem. design de joias também, figurinha. Ai, que bacana. Ô Anísio, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, percebe-se muito facilmente que a cultura... ela tá no sangue, tá no DNA do Anísio? Como a gente conversou brincando em off, assim, o Paulo Francis, né, o cronista, ele falava assim, né, eu vou até, me permito, até uma imitaçãozinha, ele dizia assim, genética é destino, né, que é bem isso, assim, o meu pai escritor, pintor, minha avó pintora, meu avô juiz, mas também pesquisador de línguas indígenas, com dicionários, gramáticas, todo mundo envolvido nesse grande caldeirão cultural, né? E o Brasil tem material aí de sobra para isso. E quantos artistas, né? Quantos talentos a gente tem espalhado. Muitos artistas, sim, sem dúvida. Então aí existe uma riqueza cultural muito grande. Demais. Isso me motivou, inclusive, em 2008, a criar um Instituto Cultural, que tem uma sede em São Paulo. No qual você é gestor hoje. Eu sou gestor desde 2008. E ele é uma casa em São Paulo, né? Nossa casa lá. E nós temos uma biblioteca voltada para literatura brasileira, folclore, línguas indígenas, artes, música, teatro e também um acervo de arte mesmo, esculturas, pinturas, do meu pai, da minha avó, de vários amigos também, e obras também como do mestre Vitalino, né, já do Nordeste, de várias regiões do Brasil, várias manifestações aí culturais, artísticas, folclóricas também. Tive a oportunidade de participar do centenário do Boi Bumbá, do Garantido, tocando lá na Arena, em Parintins. Que bacana. Um período que eu morei lá durante 7 anos, né? E cheguei a fazer produções de shows também, do Milton Nascimento, dos 50 anos de carreira dele, da Sandra de Sá também. Foram pessoas incríveis, assim, que a gente teve a oportunidade de conhecer e trabalhar juntos. E aprender. A infância do Anísio, ele gostava de fazer o quê? Ele gostava já de dublar, ele gostava de ler, ele gostava de produzir ali, ele que comandava a escola, os coleguinhas ali da escola, estava sempre à frente. Como era o Anísio criança? Para dar uma ideia, a primeira memória que eu tenho de mim, eu com uma perna engessada, assim, com 2, 3 anos de idade, muito jovem, sentado no chão, e o gesso eu ficava girando, eu virava uma espécie de peão humano. Quando eu parava de girar, eu ficava ouvindo música. E a primeira memória que eu tenho é de uma música dos Beatles chamada Twist and Shout, porque eu colocava o disquinho e ficava lá mesmo de perna quebrada. Mas no colégio, eu era uma pessoa que eu adorava jogar bola, ler, e o ambiente de casa me levava a fazer coisas, como, por exemplo, assim, eu tinha aula de artes na escola, então eu levava livros de arte, assim, mas você se destacava com relação a isso? Eu acho que nesse aspecto... Por estar envolvido com a arte, com a leitura... Assim, eu acho que, assim, pelo interesse, né? Eu aprendi a ler muito cedo, com 4 anos de idade, assim, minha mãe e meus pais me levaram num psicólogo para tentar ver o que está acontecendo com ele, porque eu praticamente nasci dentro de uma casa com uma biblioteca cercando tudo, né? Então eu pegava livros de cabeça para baixo, sem figura, sem nada, e começava a ler textos criados da minha cabeça, assim, às vezes de cabeça para baixo, eu nem sabia o que era aquilo. Mas esse interesse, né, daí eu fui recomendado. Eu falei assim, não, ele pode ser alfabetizado. E a minha mãe me alfabetizou.
Quando eu entrei no colégio, eu lia, escrevia. Então, a primeira, segunda série, eu levava livro de arte para o professor. Eu ia falar de uma coisa, eu falava, olha, eu gosto muito desse cara aqui, o Renoir, o Toulouse-Lautrec, ele pintava os bares. Então, eu achava um barato isso, assim, mas por interesse, sabe? Assim, por gostar, né? Mas os teus amiguinhos achavam isso diferente? O Anísio, ele é muito envolvido com as artes, muito intelectual, tinha isso? Não, porque isso era uma coisa... Quando você é o que você é sem afetação, se isso é natural de você... E o mesmo menino que fazia isso, adorava jogar bola. Então, tinha as outras vertentes do Anísio. Tinha o outro lado, que era bater bola, conversar com os amigos. Quebrava a perna, né? Aquela coisa. Não, eu quebrei a perna de uma pessoa jogando rugby no colégio. Foi uma coisa louca, assim. E anos depois, eu conversando com essa pessoa que eu não conhecia, ele era de uma outra escola, ele foi jogar no colégio com a gente. E daí, muitos anos depois, eis que ele se casa com a minha irmã. E fala, eu joguei rugby. Eu falei, eu também. Eu estudei lá no colégio. Eu falei, eu estudei no outro lá. Teve um jogo entre os dois colégios, um cara quebrou minha perna. Eu falei assim, fui eu. Foi mal. Desculpa aí, foi mal. Acontece, né? E a carreira artística do Anísio, ela começou com que idade? Como foi isso? Como que isso aconteceu na sua vida? Bom, a carreira, ela começa, ela é um processo de vida, né? É quase que uma confluência, assim. E como eu sempre gostei muito das artes, eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade, parei depois de um tempo, e nesse espaço eu escrevia. Eu, com 8 anos de idade, eu assinava a revista Veja. Para ter uma ideia, assim, porque eu gostava de ler, escrever, eu gostava das crônicas do Milor Fernandes, que tinha uma reflexão sobre o mundo, né? Eu achava aquilo demais. Para mim, aquilo era como ler história em quadrinho. E eu também gostava desse lado. E o teatro. Eu fiz teatro, eu fiz algumas peças a partir dos 11 anos de idade, com um ator mirim mesmo, né? E isso sempre por livre e espontânea vontade? Nunca teve a pressão ali da família, dos pais? Você tem que ir para este caminho? Não. À medida que eu... É porque você gostava mesmo, né? À medida que isso... Sim. Estava em você. À medida que aquilo ia ficando mais evidente, na verdade até preocupava os meus pais, porque pensavam o que a maioria das pessoas pensam, né? Assim que, olha, a vida artística é muito difícil, tudo... Mas a vida ela pode ser difícil ou simples para qualquer atividade que você se coloque. Por exemplo, eu tenho uma formação em comunicações, com especialização em rádio e TV, e isso foi só para afinar ferramentas que eu ia utilizar dentro da música. Quando eu fiz o teatro, eu já escrevi, eu lancei livro com 15 anos de idade. Então comecei cedo, mas por interesse, né? Por gostar, né? Dizem que uma das maiores ferramentas na pedagogia, né? No ensino, é o interesse. Sim. Então tornar aquele assunto agradável, cativante. E eu já estava autocativado, eu achava sensacional, eu via a beleza daquilo, né? Então, para mim foi natural. E eu fui afunilando, assim, eu praticava esporte, jogava futebol, rugby, um monte de coisa. E ao mesmo tempo fazendo teatro, escrevendo, às vezes lançava em algumas coisas. Daí eu participei de uma criação de uma União Brasileira de Escritores, que é uma que existe até um prêmio literário, que é o Prêmio Jabuti, né? Mas era uma facção jovem, digamos assim, e com representantes em vários estados. Aí eu já era um pouquinho mais velho, já devia ter um 21, 19, por aí assim. E foi seguindo. O teatro eu parei porque eu comecei a ver que percebi algumas limitações do mundo, né? O mundo tem, infelizmente, 24 horas, né? E eu vi que... Mas eu gostava do palco. Gosto do palco, gosto de colocar a cara para bater. Não esperar o tapinha nas costas, não é a vaidade, mas me colocar continuamente à prova. Será que eu tenho algo de relevante para oferecer para as pessoas? Será que eu tenho o poder de oferecer algo diferente, ou especial, ou pautado nos valores, nas coisas que eu acredito?
Aí eu falei assim, vamos lá, vamos testar. Alguma coisa dá certo, outra não dá, tem uma repercussão boa, outra não tanto. E a gente segue, né? Não sei se era o Descartes, o filósofo, que falava o penso, logo existo, né? Eu já estou mais para o lado do penso, logo insisto. Eu vou desenvolvendo as coisas com critério e procurando oferecer alguma coisa legal para as pessoas. Né? Eu acho que é uma missão. Você pode ter o poder de subjugar, de dominar, de influenciar. Hoje a gente tem influencers digitais. Se eu puder ter alguma influência, eu quero a influência de oferecer conteúdos de qualidade. Com certeza. Né? Porque tem muito conteúdo. Falando em influenciadores, em conteúdo, nessa nova geração, que se você pegar uma caneta e um papel, se você entregar um livro, eles não sabem direito o que fazem com aquilo. Como que você vê essa mudança toda, Anísio? Como que você avalia tudo isso? Esses jovens que não leem. Eu acho assim que ler hoje, por exemplo, eu ainda gosto muito do livro físico, né? Mas antes dessa, digamos assim, da mídia física, né, existe o conteúdo. E a gente tem um conteúdo nas redes sociais, em vários lugares, nas plataformas de streaming. Você pode ter acesso a coisas incríveis, mas é importante você ter uma base, uma formação cultural, mas não, sabe, nada extremamente acadêmico, mas uma formação que você possa ter ferramentas afiadas para fazer uma boa busca de conteúdos legais, né? Então, eu vejo também que o influenciador, ele não pode ter esse poder de sugestão sobre os outros apenas, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade ética sobre essas pessoas e que ele pode influenciar de muitas formas, para o bem ou para o mal. Você pode tornar a vida de uma pessoa mais enriquecida ou reduzida a uma zona ali limitada só de sensações imediatas, né? Como sexualizada, ou é como o humor. Você pode ter um humor que te faz pensar ou um humor que é só jocoso, só de chacota, né? A diferença de um humor e de um xiste, né? De uma coisa que você precisa utilizar alguém de escada tratando mal essa pessoa para que você arranque risos das pessoas. Mas você concorda que é um conteúdo vazio e que cada vez mais prende as pessoas? As pessoas se prendem ali no bom dia que a influenciadora dá, no banheiro quando ela está tomando banho, e as pessoas gostam de ver isso. Por exemplo, no jornalismo, na mídia impressa, existe uma editoria que vai selecionar o que é relevante ou não. Hoje eu vejo que não existe essa editoria, porque hoje o editor é o repórter que te reporta, às vezes, o próprio umbigo. Então, até que ponto ele é relevante a ponto de a gente cair numa armadilha barata, que eu considero que é aquele culto à personalidade, né? Então, e daí que a pessoa está tomando banho? Todo mundo toma banho. O que há de especial e diferente nisso? É o quê? É para mostrar as formas, para sensualizar, para gerar um desejo nos seguidores e seguidoras. Eu acho vazio isso. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, eu procuro trazer alguma coisa que seja leve, seja divertida, né? É como eu falei, assim, para uma coisa ser culturalmente relevante, ela não precisa ser acadêmica, metida a besta, olha o que eu sei, vocês não sabem. É falar, não, gente, convidar as pessoas até para o lado lúdico da coisa, que é a aventura do conhecimento, né? Já estava falando de programas assim como o Rá-Tim-Bum, você ter um humor, você ter uma base cultural, pedagógica também, uma maneira, né, um cuidado para tratar e se dirigir a um público, né? Mas não é muito triste que, por exemplo, um programa tão bom que fez parte da minha infância, como o Rá-Tim-Bum, não tem espaço hoje para a televisão? Não tem espaço aí para essa grande mídia? Eu acho que poderia ter espaço, mas não tem por quê? Porque não dá audiência. Se não dá audiência, é porque não tem público assistindo. E eu acho que assim passa por algumas coisas. Assim, muitas vezes você entra nessa linha, né, de raciocínio. Olha, não tem audiência, não tem público. E quando você trabalha de uma maneira a formar público,
Quando você trabalha a formar público, você está gerando um efeito como, por exemplo, quando eu escrevi as versões do Dragon Ball, eu tinha uma preocupação justamente de saber que eu estava trabalhando com pessoas assim numa faixa de 5, 10 anos de idade, começando a alfabetização, começando a entender o código da língua, o que se diz ali, e até 20, 25 anos. Hoje tem um público médio que vai desses mesmos 10 anos de idade a 40 anos. Público que já está levando os filhos Passando no evento. de geração para geração. E como eu disse, assim, até aqui antes da conversa, numa proporção totalmente diferente, claro, né? Mas é como ver, por exemplo, os Beatles, que acabaram em 1970, e a gente está em 2024, 54 anos depois, já tem pelo menos 3 ou 4 gerações de novos fãs, porque eles foram descobrindo o que tinha de inventividade, de conteúdo. O Dostoiévski, o escritor, ele falava assim, para você ser universal, cante o seu quintal. Então, canta o seu dia a dia, as pequenas coisas. Então, quando você fala de amor, de alegria, de tristeza, você tem um recado que não envelhece. Agora, quando você fala da guerra, da morte, não sei o quê, de uma maneira vulgar, você está querendo só um resultado rápido. Esse seu produto, ou seja, aquele resultado final de tudo que você elaborou, pensando só nesse recurso rápido, também vai ser mascado, deglutido, digerido com uma laranja e vão jogar o bagaço fora. Só que o bagaço é você. Sim. Então, a sua permanência, ou quando o artista brinca de ser eterno, ele faz um negócio ali que saiu do coração dele, ele consegue gerar empatia com o público. Uma pessoa fala assim, puxa, por exemplo, Beatles tem uma música que chama Penny Lane. Penny Lane era uma rua. Penny Lane, there is a barber and show photographs. Então, na Penny Lane, tem um barbeiro em que tem fotografias na parede. Então, quando você vê um negócio desse, você fala, puxa vida, olha, na minha rua tinha um barbeiro que tinha umas fotos lá, o time do Corinthians, lá, não sei o quê. Então, você se conecta com a criação do artista, né? Então, mostra que você não é mais nem menos. Você, às vezes, é só uma antena das sensações, das memórias afetivas, né? E eu acho isso especial. Eu acho uma missão de vida para mim. Sim. Vamos falar um pouquinho do evento que aconteceu aqui em Goiânia, que foi um sucesso. Vamos falar do Dragon Ball, cantor oficial. Conta pra gente o show do Anísio, como que é, para quem não pôde acompanhar. Olha, o show de 2024, ele está sendo uma homenagem ao Akira Toriyama, criador do Dragon Ball Z. O Akira faleceu no começo de junho, no começo de maio, e foi uma grande perda desse universo geek, né? Que ele começa, são os animes, né? Sim. Tem 2 categorias dentro dessa cultura geek, que são os animes, que são as animações, né? E isso já vem dos anos 60, Speed Racer, Fantomas, e os tokusatsus, que já são séries com atores fantasiados. Então entra o quê? National Kid, Ultraman, Ultra Seven, Jiraiya, Giban, Lion Man. Então já são atores fantasiados ou caracterizados. Então esse universo ele é muito rico, né? O Dragon Ball ele é um desses desenhos, né? E chegam outros novos, como Naruto, tem agora o Demon Slayer, que eu fui assistir no cinema, fiquei encantado, uma animação incrível, né? E é isso, assim, tem muita coisa boa, assim, bacana. E mostra muito sobre a cultura japonesa também, porque se funde cenários de um mundo meio distópico com as tradições, os samurais, a luta e a guerra, e aquele tema básico, né, que você vai ver no Alexandre Dumas e em vários outros escritores, que é a luta do bem contra o mal, né? O Dragon Ball fala muito disso também. E o show, ele, nessa homenagem, né, são várias músicas que eu escrevi as versões e cantei, né, como intérprete também. E isso passou durante muitos anos, né? Então foram assim, mais de 10 anos diariamente em TVs como SBT, Bandeirantes, sim, a Rede Globo, Cartoon Network, na TV aberta e fechada também, na TV por assinatura. Então isso foi um negócio muito legal, ter
esse feedback de público, né? Que é uma frase que acontece sempre. A pessoa entra em contato comigo pelas minhas fanpages, pelo Instagram, e fala: olha, você fez parte da minha infância. Sim. Então eu sinto esse carinho, né? Muito bom, né? Daí eu falo assim: puxa, que legal. E eu converso com as pessoas diretamente. Eu não uso assessoria de imprensa para isso, porque eu acho que afasta um pouco. Não, né? não, eu acredito. Você gosta de estar ali, mais próximo. Eu gosto de gente. Uhum. Então, eu gosto de ter uma relação direta com o público e conversar. Muitas vezes, por eu não ser uma cara tão conhecida, porque se eu estivesse fazendo essas músicas, não uma abertura de um desenho, mas fazendo, sei lá, uma série em que eu apareço cantando, sim, eu seria mais visto, né? E às vezes tem um lado bom disso, que é eu chego num evento e eu vou passear pelo evento. Sim. Eu entro lá, daí eu aproveito, vejo que tem uma barraquinha, compro caneca, camiseta. Às vezes eu vou fazer show com a camiseta que eu comprei no evento anterior, sabe? Sim. Enquanto você tem prazer, você acredita, aquilo é uma verdade sua, o seu olho brilha, né? Então você leva para as pessoas. Eu acho que existe um poder que é o poder de você transformar as emoções das pessoas. Se alguém, depois de um show, estiver melhor, se sentindo melhor do que antes do show, é sinal de que você proporcionou algo de positivo para as pessoas. Uhum. Então eu acho que o artista tem isso. Não como um entretenimento. O entretenimento, eu particularmente não gosto dessa expressão, mas eu entendo que ela é usada sob várias conotações, né? Porque para mim o entretenimento é entreter, distrair. E distrair talvez seja desviar a atenção das pessoas num mundo que já está muito desatento. Sim. Então talvez as pessoas precisem só de um guia ou alguém ali para ajudar um pouquinho e falar assim: olha, você viu isso aqui que legal? O que você acha? Pelo menos convidar a pessoa e despertar a curiosidade para ela entender alguma coisa. Falar: olha, posso te emprestar um olhar, uma visão aqui da coisa? Por exemplo, se eu for um esquimó, alguém que chega lá no Ártico, assim, eu falo assim: posso te emprestar uma visão que eu tenho do branco? O branco não é só uma cor, o branco ele é o branco do gelo, é do urso polar, é da foca. Então daí você fala: puxa vida, eu nunca tinha pensado sobre isso. Por quê? Porque aquela é a realidade de quem está naquele ambiente branco, né? É como estar numa floresta e verde não é um verde só. Você tem um verde de tal planta que tem mais ou menos clorofila. Então, ter essa visão mais apurada. Poder emprestar um pouco dessa visão apurada para pessoas que estão num mundo tão rápido e tão desatento, né? Tão ansiosas, né? Pensando só no futuro, esquecendo que o único patrimônio que elas têm para a vida, espiritual, mental ou físico, é o agora. E você é um produtor super tranquilo, né? Porque geralmente quem trabalha com arte, quem produz, quem canta, quem tá nesse meio, são pessoas muito agitadas, né? Pessoas muito ansiosas. Então, e você é diferente de tudo isso. Eu procuro, assim, eu sou tranquilo, porque eu acho que se você está num grupo de pessoas e quer desenvolver alguma coisa, às vezes o desespero, a ansiedade, aquela preocupação... Só atrapalha. Atrapalha, porque na hora de você afinar a orquestra, você precisa ouvir o som de cada instrumento e entender o potencial de cada pessoa dentro de uma equipe, né? Entender que a gente tem um objetivo comum. Então, quando você trabalha nessa convergência de ideias, convergência de ritmos também, utilizar a proatividade, né? Ser proativo é excelente, não é ser ansioso. Talvez ser dinâmico, fazer acontecer. Muito legal. Isso é um recurso a ser explorado numa equipe. Às vezes você tem uma pessoa mais reflexiva, mais programadora, mais estrategista, e tem o cara que fala assim: gostei da sua estratégia, vamos conquistar o mundo. Pronto. Um executa, um planeja, mas reúne todos os elementos do projeto para que aquilo seja tornado realidade, ou seja, seja realizado. A realização é justamente isso. Vamos tirar, como dizia o Platão, do mundo das ideias para o mundo da existência. Né? Sim. Então, esse que é o lance. E com tranquilidade. Tudo que você faz desesperado, você pode fazer tranquilo. É verdade. E tem uma coisa de saúde também. Ser tranquilo, você não vai gerar tanta química. Pode detonar o seu fígado, rim, coração, pulmão, sangue e tudo mais. Então, assim, é um lado até saudável, sabe? Bom,
Com certeza. Fala pra gente como foi a preparação, quando chegou o convite para fazer para cantar, né, fazer parte da abertura. E se tem algum episódio, Anísio, que você poderia destacar pra gente aqui para quem está nos acompanhando. Olha, eu fui convidado para ser diretor musical de uma empresa de dublagem, que era a Alamo, versão brasileira Alamo. Né? E durante 11 anos de colaboração com a empresa, nós fizemos mais de 600 músicas. Uau. A primeira foi um desenho animado chamado Fantástico Mundo de Bob, que era aquele menino cabeçudo Adorava, de triciclo. que ficava na motinha. Ele era surrealista, né? Adorava. Era surrealista, assim, era um barato. Eu até brinco com as pessoas quando eu tô assim, você tá no Fantástico Mundo de Bob, você tá viajando. Hoje a versão diz que ele fala que você tá em Nárnia, né? Tá em Nárnia ali. Exatamente. É a mesma coisa, porque era um menino que colocava a cabeça para funcionar. Sim, dia a família avisa que ele vai viajar e fala assim, mas Bob, você vai na 3ª classe. Daí a cabeça dele começava a fervilhar. Ele imaginava a família dentro do avião e ele preso na asa do lado de fora. Para ele, aquilo era a 3ª classe. Né? Tomando vento, frio e correndo o risco de cair. Assim. Era um barato isso assim. Então, não houve um convite para fazer o Dragon Ball. Né? E é engraçado, assim, a gente fez tantos trabalhos e quando vem um trabalho, sem desmerecer, né? Claro, assim, claro. Ele vem como um trabalho que você vai lá, pesquisa, pede uma série de coisas. Um trabalho a mais que você vai executar. Um trabalho a mais que você faz. Bem feito. É assim, a gente não tem naquela hora a menor ideia dos desdobramentos, da aceitação do público. Assim, o que eu já sabia que era uma franquia muito importante no Japão, no país de origem. Mas aqui era uma coisa que teve alguns lançamentos esporádicos, por exemplo, na Globo teve uma audiência muito grande e no Cartoon Network, que já estava consolidado como uma TV, um canal a cabo, né, foi muito legal. Agora, houve outras exibições também na Bandeirantes, houve no SBT, como o Doug, por exemplo, o Doug Funny, que ele começou na TV Cultura, depois ele foi para o SBT. Então, assim, a gente o Mundo de Bob, ele era de um canal chamado Fox Kids, era da Fox, e depois no Brasil ele foi para o SBT. O Mega Man também, e depois foi para o SBT. Então, assim, ele tem esse caminho. Na hora a gente não sabe, mas aí passam 5, 10, 15, 20 anos, você, meu Deus, olha só quanta gente. Você vê, por exemplo, até a diferença da criança ouvindo uma letra, né? Porque a ideia era fazer o quê? Ter uma espécie de resumo do que seria a história, né? Com um jingle que define o produto, aquela música de abertura, ela é um preparativo cantado para você entender o que vai acontecer. Então, você tem uma música que fala, vamos conquistar as esferas do dragão, e nisso você já sabe que existe uma busca ali, né? Então, isso foi o que aconteceu. Por exemplo, eu me surpreendi, muitos anos depois, quando teve uma série de manifestações de rua, sobre aumento de passagem de ônibus, tudo, pessoa com placa da letra do Dragon Ball, posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. E eu pensava nisso também, assim, com a minha mente eu vou a 1000 lugares, e a imaginação me dá forças para lutar, sabe? Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior do que você já tem. Liberdade é cruzar pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. Daí eu vi outras placas lá, e se a nossa luta é para valer, vou mostrar o meu valor, né? Então, assim, é bacana quando se começa a contextualizar isso para outras situações. Significa que aquilo não era só entretenimento. Exato. Aquilo despertou para um tipo de atitude. Quando a gente vê aquelas muito anterior aos animes, à televisão, até a nossa civilização, a gente vê os gregos, eles tinham as fábulas, né, do Esopo. No final de cada fábula, como a gente tem em várias parábolas da Bíblia, você tem uma moral da história. Ou seja, qual é o ensinamento que você tira daquela história? No Doug Funny também tinha, acabavam os episódios e falou assim, meu querido diário, hoje eu aprendi uma grande coisa aqui. Então, assim, qual é a moral da história? O que você aprende com aquilo? Sim. Nas histórias lá do Esopo, era bacana isso também. Você via esse tipo de... Não é só uma historinha para a criança dormir, aprender alguma coisa. Então você tem uma letra, por exemplo, do Dragon Ball que fala do poder da amizade, o poder da união para conquistar os seus objetivos.
você se posicionar de uma maneira positiva para vencer as adversidades. Isso é uma coisa que vai agregar ao valor intrínseco da pessoa. Então não é só uma brincadeirinha. E o que a gente faz com as letras das músicas de hoje, Anísio? Não escuta? Eu acho assim E que fazem muito sucesso? O que eu acho assim, tudo faz sucesso. Porque sucesso não é ser bem sucedido. Se eu estou aqui conversando com você, tocando aqui, é sinal de que isso é sucesso. O sucesso é diferente da fama. Hoje a gente tem até uma inversão das coisas, né? Eu reescrevi um livro de 2 filósofos chamado Fármacos, que fala sobre isso, esse problema contemporâneo que é a inversão dos valores. As pessoas querem ter muito, poder, dinheiro, visibilidade, reconhecimento, Sim. mas elas se preocupam em ser pouco. Então o que você é, não é o que você tem. E às vezes a pessoa pode estar ganhando muito dinheiro em cima de um trabalho, de uma carreira, tudo, mas é só isso. Uma hora isso pode mudar. E quem vai ser você depois daquilo? Né? Então eu acho que é uma questão da relevância. E eu acho que também existe muito conteúdo de excelente qualidade. Se você entrar e não ser, digamos assim, uma vítima do marketing forte, né? Às vezes existe um marketing agressivo para levar a você o conhecimento de coisas que nem são tão legais. Então, precisa saber com o que você se conecta, né? Daí você olha aquilo ali e fala assim, poxa, tem coisa muito legal, né? E é você que se permite também, né, Anísio? Claro. Você assiste o que você quer, você escuta o que você quer. Eu acho que se você tiver, digamos assim, uma atitude mental da curiosidade, você pode falar, mas será que é só isso que eu tenho? Exatamente. Eu já vi muito shows gratuitos promovidos assim por prefeituras de vários lugares do Brasil, levando música erudita, banda de rock, banda de jazz, banda de pop, mas coisas mais inovadoras. E as pessoas se surpreenderem no público, falando, nossa, eu não sabia que era tão legal isso aqui. Você pegar uma coisa como Pedro e o Lobo, por exemplo, que é uma história. E aquela história é contada com os instrumentos. Então você tem lá um lobo, ele é o fagote, e o som daquilo lembra, nossa, esse é o lobo. Então toda vez que entra o instrumento, a criança sabe o que é isso. Então é bacana isso, você saber levar não só o texto da letra, mas também o que a música te passa em termos de emoção, tudo. É sensacional. Eu me divirto demais, assim. Às vezes eu acho que eu estou me divertindo mais que o público, mas não tem problema, pelo menos alguém está se divertindo. Mas em geral eles falam coisas boas, assim, então não tem do que me queixar também. Olívia, como que a gente consegue encontrar? Tem uma agenda, o Instagram? Quais são as ferramentas que você tem hoje que a gente consegue te acompanhar, saber mais dos seus projetos, do que você está fazendo, do que você já fez? E do que eu vou fazer. Porque tem hora que olha, me guarde, já sabia coisas. Era a próxima pergunta, os projetos futuros. Vou falar uma que eu fechei ontem à noite. Me convidaram para um canal de streaming para eu falar sobre o que eu quiser durante meia hora, uma vez por semana. Eu falei assim, ótimo, mas eu vou fazer uma pauta, que senão vai virar um caos ali, né? Você vê que aqui a gente falou de tudo. Exato. Né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, do que eu estou fazendo hoje no dia a dia, primeiro tem o canal do YouTube, né, que tem as aberturas, tem um projeto também que eu convidei vários cantores de outras aberturas que eu não compus, que chama Anime Voices Brasil, e tem o meu canal, Anísio Melo Júnior, no YouTube. Você pode visitar os dois, se inscrever, e aquela velha história, né? Clique no sininho para receber as notificações, né? Daí tem o Instagram também, Anísio Melo Júnior. No Facebook tem uma fanpage, a minha página pessoal também. Eu jogo conteúdos bem diferentes as duas. Podem visitar, fiquem à vontade. E o Instagram, né? Também, né? Sempre ali acompanhando, é mais a agenda do dia a dia por meio do Instagram. Em todos eles eu respondo pessoalmente. Não é um robô, não é nada disso. Não é assessoria. Não é assessoria, assim, é porque... Isso também é um alimento para a gente, da alma, do espírito, sentir que a gente está conectado com pessoas reais. Né? Eu acho muito legal, eu estava falando um dia desse sobre inteligência artificial com o pessoal e sobre a questão de amizades virtuais, né, nas redes sociais.
a gente precisa entender que isso também, a gente não precisa demonizar as ferramentas, né? Inventaram um avião um dia. Esse avião levou pessoas de um lado para o outro que elas não imaginavam, elas levavam meses de navio. Mas também colocaram bombas dentro do avião e jogaram em cima de cidades. Então, o uso da ferramenta depende de quem é a interface aqui, por exemplo, entre a cadeira e a ferramenta. Quem está manuseando. Somos nós, né? Então, a inteligência artificial, por exemplo, é um negócio super legal e bacana, usada de uma maneira em que não desumanize nem a arte, nem o próprio fazer, nem a própria relação das coisas, mas que nos facilite para dar tempo e qualidade também, de vida também. Trabalhar, a gente não precisa trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia. E se você quiser, trabalhe 18, mas não por peso e obrigação, por prazer. Se divertir no trabalho, eu acho que é um grande desafio. Eu participei de uma sessão com o Luiz Felipe Pondé, filósofo, ele tem trabalhado na TV Cultura, tudo da minha ex-faculdade, a FAP, lá de São Paulo, falando sobre o caos contemporâneo. E a gente vê justamente isso, as pessoas precisam sair um pouquinho desse papel de reféns da comunicação e simplesmente aprender com a comunicação, saber filtrar conteúdos, não ser apenas um consumidor, mas ser um formador de opinião e um formador de conteúdo. Tem coisas que só você vai ser capaz de fazer, porque só você teve a sua vida, o seu conjunto de vivências e experiências. Então isso é especial. Coloque isso na sua arte, na sua música, no seu trabalho, na sua pauta do dia a dia, da relação com as pessoas. Trabalhe num processo de enriquecimento, não de vulgarização das coisas. Pode ser de um jeito melhor, não precisa ser do pior. Com certeza. Anísio, eu adorei. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Prazer em recebê-lo aqui. Posso abusar e pedir para a gente poder encerrar? Um trechinho? Pode ser, vamos encerrar com essa música? Vamos subir o som? Vamos lá. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a 1000 lugares, e imaginação me dá forças para voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar o meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre o que, gente? Vencer! Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho. Tchau, gente. Tchau.